terminarmos de sermos ministrados pelo GC do Gabriel. Eu queria te convidar a hoje refletir comigo num assunto especial, num assunto... Só fecha, está bem doido isso aqui. Calma aí. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre prestação de contas. E sabe qual que foi a inspiração dessa mensagem? O leão. Eu não sei você, mas está chegando a hora, né? E está chegando a hora da gente aí declarar o imposto, isso, aquilo. E nós temos que fazer isso faz parte da nossa existência aqui na terra, e como bons brasileiros que somos, nós pagamos bastante imposto, né? Quem aqui ama pagar imposto? Quem aqui paga com o coração cheio de gratidão? Não, gente. A gente costuma pensar assim, mas brincadeira à parte, tem uma questão que é legal, né? E eu comecei a orar diferente um tempo atrás. Eu comecei a falar assim, antes a gente orava: Deus, eu não quero pagar imposto. Tem um segredo para você não pagar imposto: é não ganhar nada. Aí você tem que começar assim: Deus, eu quero pagar muito imposto. Deus, eu quero pagar muito imposto desse país. Ai. Brincadeiras à parte, gente, hoje nós vamos falar sobre prestação de contas. Você é uma pessoa que presta contas a Deus, você é uma pessoa que presta contas ao seu chefe, você é uma pessoa que, aonde nós estamos, nós prestamos contas, não é verdade? Aonde você está, você é um ser, você é uma pessoa que presta contas. E Deus, como um bom investidor que é, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem propósito. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem propósito. Provérbios 16, versículo 4. Deus não faz nada sem que exista uma razão. Deus não faz nada sem que tenha um motivo. A sua vida tem um propósito. Quem você é, existe um propósito para você ser bonitão, bonitona desse jeito. Existe um propósito para você respirar. Existe um propósito para você acordar nessa manhã e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida mais um dia. Obrigado, meu Deus. Existe uma razão. Existe um propósito, porque Deus não faz nada sem que haja um propósito. Só que Deus, como um investidor perfeito, Deus, Ele nos cobra. E às vezes nós pulamos essa parte, às vezes nós ausentamos do discurso de que Deus é um Deus que nos cobra. Deus é um Deus que deseja ver resultados na nossa vida. Aí você fica: puxa vida, Deus está me colocando contra a parede. Mas eu vejo nisso uma prova do amor de Deus. Porque se existe algo que coloca um filho para frente, é um pai que deseja ver resultados na vida do filho. Você já imaginou ser filho de alguém que não tem nenhuma perspectiva com a tua vida? Como não é triste isso? Deus, Ele quer ver resultados naquilo que Ele nos deu com propósito. E isso é uma prova do amor de Deus para conosco. Porque se Deus não desejasse ver nada na tua vida, se Deus não tivesse nenhuma expectativa com a tua existência, primeiro, porque o Senhor teria te criado? Se Ele não espera nada, é porque já não tem propósito. Segundo, onde há amor nisso, num pai que não tem expectativas nenhuma com o seu filho ou com a sua filha? Num joguete de versículos para facilitar a decoração, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 14, 12, e você vai ver que Deus é um Deus que nos pede contas. Romanos 14, 12, Deus é um Deus que nos pede contas. E você também pode abrir em Eclesiastes, não 14, 12, 12, 14. Eclesiastes 12, 14, Deus pede contas. Romanos 14, 12, o contrário, Deus pede contas. Eu queria te convidar nesse momento a abrir comigo, e junto comigo, que você pudesse
nesse momento, ler a palavra de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12 diz expressamente da prestação de contas, mas para te contextualizar com aquilo que eu quero trazer, eu gostaria de ler com você, a partir do verso 10. Romanos 14, a partir do verso 10. Portanto, você, por que julga o seu irmão? Por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Versículo 10 está nos dizendo que nós somos pessoas que têm tendência de julgar, de analisar, de aferir a vida do próximo. Nós temos uma facilidade de exigir contas do próximo e uma dificuldade imensa de prestar contas da nossa vida. Romanos 10 começa dizendo por que nós julgamos o nosso irmão. Então ele nos traz uma novidade e uma questão, e Paulo coloca essa questão no tabuleiro de jogos. Ele traz essa questão para a conversa. Paulo nos apresenta um tribunal, aonde nós prestaremos conta e todos nós iremos comparecer nesse tribunal. Se você nunca foi a um tribunal, tenha certeza que você um dia estará diante de um tribunal. Um tribunal onde um justo juiz irá julgar tudo o que você fez ou deixou de fazer. Versículo 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, versículo 12, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estarem num tribunal, ou quantos aqui já foram escalados a ir num tribunal do júri. É algo complicado você julgar alguém, ainda mais quando o futuro da pessoa está em jogo. Mas nós, no nosso dia a dia, muitas vezes de maneira errônea, fazemos isso e dedicamos ainda mais tempo julgando a vida alheia do que a nossa própria vida. Nós dedicamos mais tempo julgando a maneira que os outros administram os seus recursos do que a maneira como nós administramos a nossa existência. Nós prestaremos conta de nós mesmos diante de Deus. E aqui nós temos um princípio. Por isso que Paulo também, ao nos ensinar a respeito da ceia, ele repete a receita dizendo, avalie, pois, cada um a si mesmo. O evangelho é pessoal. O evangelho, ele é pessoal. E é o evangelho de um Deus que pede contas de quem você é e do que você tem. Mas nós não podemos anular o fato de que, em vida, nós assumimos responsabilidades. Eu irei prestar contas da minha vida. Eu, enquanto homem, decidi casar. Eu assumi a vida da Marina e disse, você a partir de agora é a minha esposa. Nós dois somos uma só carne. Por isso a Bíblia também diz que o marido terá que dar contas a Deus da sua esposa. Eu, enquanto homem, enquanto marido, e nós dois, enquanto casal, tivemos 2 filhos. Os filhos são flechas na aljava dos seus pais. Eu irei prestar contas daquilo que eu também assumi diante de Deus, dos meus filhos. Isso não exclui a minha vida, eles fazem parte da minha vida. Eu, enquanto homem, também assumi uma igreja.
E um dia vou prestar contas a Deus do que eu ministrei à igreja do Senhor. Um dia eu vou prestar contas a Deus da maneira que eu cuidei da igreja do Senhor. Mas Deus não me forçou a igreja, nem os filhos, nem o casamento. Mas eu tenho responsabilidade diante daquilo que eu assumo diante de Deus. Eu queria que você começasse a refletir nesse tribunal e começasse a mergulhar nesse contexto. Vem comigo agora para Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes é o livro mais sincero da Bíblia. Quando você vem na sua leitura bíblica, quem gosta de fazer a leitura sequencial, você vem salmodiando. O Senhor me leva nas asas, e vem vindo. Então você se alimenta de provérbios, e aí lê um capítulo por dia, é uma bênção aquele mês. Até que você chega em Eclesiastes e diz, tudo é vaidade e você vai morrer. Pronto, acabou a conversa. Eclesiastes é um livro sincero que põe o pé do crente no chão. Eclesiastes, ele é assim. Ele faz isso, ele tem esse poder. Quando nós lemos Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele fecha esse livro no capítulo 12, versículo 1, leia comigo, dizendo assim: lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, em que você dirá, não tenho satisfação neles. Até aqui. Eclesiastes, esse livro que respira morte e franqueza, ele nos diz que nós devemos nos lembrar do nosso Criador enquanto nós temos juventude. A palavra aqui seria vigor para viver. Vigor para viver. Quem aqui se sente com vigor para viver ainda? Meu Deus, enterra Jesus. Cadê os crentes, meu? Isso aí, João. Eu me sinto cheio do vigor, gente. Isso aí. Tem crente com vigor aqui, amém? Aleluia, se não leva Jesus. Nós devemos ter vigor para viver. E Eclesiastes nos diz que nós devemos nos lembrar do nosso Criador. Ó a figura de linguagem, Criador, criatura, nós devemos nos lembrar do Criador enquanto nós temos vigor para fazer aquilo que o Criador nos deu, para viver de uma maneira honrosa diante do Criador, porque um dia nós iremos prestar contas. Nesse sentido, muitas pessoas pensam de maneira equivocada, de maneira errônea. Eu servirei ao Senhor depois que eu me aposentar. Eu servirei ao Senhor depois que eu tiver mais tempo. Eu servirei ao Senhor na minha velhice, quando os meus filhos forem embora e não me atrapalharem mais. Já está pensando totalmente errado. Nós devemos servir ao Senhor enquanto nós temos força para viver, enquanto nós temos fôlego de vida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você deve louvar ao Senhor e existir para a glória de Deus com vigor, e aproveitar a tua força para glorificar a Deus. Aí ele vai dizer, antes que venham os dias onde os mordedores se vão. Você vai ficar banguela um dia. Eu não, pastor, tenho prótese. Que bom. É chique também. Mas o fato é que quando nós vamos para o verso 13 de Eclesiastes 12, nós lemos assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão do livro. Tema a Deus, obedeça os mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Ele conclui, mas ele deixa mais uma deixa. Olha a redundância. Pois Deus trará a julgamento
tudo o que foi feito. Olha que sabedoria que ele coloca. Inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. O autor de Eclesiastes, que nos dá um conselho dizendo, olha, sirva o Senhor enquanto tu tem força, ele diz que Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que foi feito escondido, seja bom, seja mal. Nós não prestaremos conta somente do que fizemos de ruim, nós prestaremos conta daquilo que nós também fizemos de bom. Prestaremos conta do que nós não fizemos, porque não fazer também é uma atitude, não fazer também é uma decisão. Não dar um copo de água é uma decisão, não dar um casaco a quem precisa é uma decisão. Nós prestaremos conta do que foi feito em segredo, nós prestaremos conta de tudo. A pergunta que não quer calar é, você está preparado para estar diante de Deus nesse tribunal? Quem sabe você pode falar diante de Deus, sim, se tiver só nós dois. Se tiver mais uma galera lá, não sei. Tu já imaginou? Nós costumamos, às vezes, pensar que o nosso encontro com Jesus vai ser um encontro onde nós vamos sair correndo e nos jogar nos braços dele. E eu imagino esse encontro. Eu vislumbro esse encontro. Mas o fato é que o encontro que nós teremos com Jesus também será um encontro revelador e intimidador para o nosso ser, porque nós estaremos diante daquele que é santo, nós estaremos diante daquele que não perdeu tempo, diante daquele que fez a vontade do Pai a todo custo, nós estaremos diante daquele que mais nos constrange. Você um dia vai estar diante de Jesus e vai apresentar a Ele os seus feitos bons, ruins, o que você fez à luz do dia, o que você fez no escuro. Mas para que você entenda como e a respeito de que você irá prestar contas a Jesus, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Estamos falando sobre prestar contas a Deus. Eu quero que você saia daqui, eu quero que você termine essa mensagem com uma certeza no seu coração. Um dia eu vou prestar contas a Deus de tudo que eu fiz e de tudo que eu deixei de fazer. Um dia eu vou prestar contas a Deus. Mateus capítulo 25, Jesus estava falando do reino de Deus. E falando sobre o reino de Deus, Jesus fala sobre as 10 virgens. E eu não sei se você se lembra desta parábola. Jesus está falando parábolas de como é que vai ser o encontro das ovelhas com o seu pastor. Como é que vai ser o nosso encontro com ele. E nessa parábola das 10 virgens, fica muito evidente de que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. E as imprudentes, aquelas que não se prepararam para o encontro, ficaram do lado de fora. Então é nessa temática de um encontro que nós nos preparamos. De um encontro que nós nos preparamos, de um casamento. É nessa temática que Jesus conta ainda outra parábola. Conta ainda outra parábola, parábola dos talentos, que nós vamos ler nesse momento. Eu gostaria que você fosse comigo até o versículo 13, que diz, concluindo a parábola das 10 virgens, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E eu queria que você soubesse, você sabe do que você não sabe o dia e nem a hora do seu juízo. Você não sabe o dia e nem a hora do juízo. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá. E uma coisa é fato, Ele virá. Agora, outra coisa é fato, se Jesus não voltar para todos nós, um dia você individualmente vai voltar para Ele. Várias pessoas já tiveram um encontro com Jesus.
Várias pessoas já morreram, ou nós nos encontramos de maneira singular com o nosso Senhor, ou o nosso Senhor vai se encontrar de maneira plural com todo mundo um dia. Mas enquanto esse grande encontro não chega, não anula o fato de que, ao cessar da nossa vida, a nossa possibilidade de mudança acaba. A nossa possibilidade de ressignificar a nossa história acaba. É como você escrevesse um monte de coisa. Quem aqui já pegou o celular e escreveu um monte de coisa para alguém que estava com raiva e depois apagou? Quem já fez isso? Confessa, irmão. Confessa o pecado. Abre o coração, a gente se sente melhor nesse meio. Eu já fiz algumas vezes. Talvez para você. O problema é que algumas vezes a gente aperta o Enter. O problema é que algumas vezes a gente aperta o Enter, e aí você fica, hoje em dia que dá para pagar o WhatsApp, você fica torcendo, não olha, 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 não olha. E ele olha, e aparece lá azulzinho, pim, e você vê, já era. Um dia a nossa vida vai terminar como esse grande Enter. Você está escrevendo, 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 quem sabe um monte de coisa que se arrepende, mas continua escrevendo, 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 até que um dia o azulzinho lá no WhatsApp de Deus vai chegar, pim, chegou a mensagem, acabou o tempo, já era. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas enquanto temos fôlego de vida, nós temos a oportunidade de nos preparar para o encontro. E eu acho isso uma grande oportunidade, porque Deus, Ele nos avisa que haverá um juízo. E Deus, Ele nos dá uma dica, eu vou cobrar. E Ele também nos exorta, se preparem. Deus, Ele não nos deixa totalmente despreparados, alienados, como um Deus de amor. Ele nos exorta e nos avisa, haverá o juízo. Eu vou cobrar. Se prepare. Se prepare para esse encontro, se prepare para esse dia que você prestará contas do que você fez à luz do dia e na escuridão da noite. Vamos à parábola. Por ocasião do tempo, nós vamos lendo e entendendo essa parábola conhecida a partir do verso 14. O reino de Deus, que é o contexto, também será como um homem que, Mateus 25, capítulo 25, versículo 14. O reino de Deus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. O reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Até aqui. Eu acho incrível a facilidade de Jesus ensinar. Os ensinos de Jesus são simples, são práticos, são... Ao mesmo tempo que eles são simples e práticos, eles são profundos, cheios de significado, mas significados simples. Basta nós lermos com calma, para entender o que Jesus está nos dizendo. Ele está dizendo que no reino de Deus, vai ser muito semelhante com um homem que sai. Ele sai de viagem. E não é isso que o nosso Deus fez. O nosso Deus, Ele dá um ato criativo. Ele nos cria, Ele vai. Mas esse Deus que cria, que vai, Ele também nos deixa coisas. Ele chama o servo e confia-lhes os seus bens. Eu acho isso incrível. Confia-lhes os seus bens. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus confia a Adão e a Eva os seus bens. Deus disse a Adão, vá, governe sobre tudo, dê nome aos bichinhos, tenha criatividade, daí acho que veio o ornitorrinco. Vá, Adão, domine sobre as coisas, exerça o seu governo, cuide do que é meu. Um dia eu vou voltar.
e você prestará contas. Desde Adão, isso continua ecoando. Você foi criado assim como Adão. Você também recebeu os bens do Senhor. E eu queria que nesse momento você refletisse a respeito do que você recebeu. O que o Senhor te deu? O que é dele que ele deu a você? Quais bens do Senhor habitam na tua vida? Nós podemos começar falando sobre o próprio fôlego de vida, que vem de Deus. Se você está vivo, isso é graça de Deus. Nós podemos falar sobre as misericórdias do Senhor, que se renovaram sobre você nesta manhã, senão você estaria consumido nesse momento. Nós podemos falar da salvação, favor imerecido, conquistado na cruz do Calvário por Cristo. Isto habita em você vida, misericórdia, habita em você salvação. Mas lá na eternidade, quando Deus sonhou com você, Deus também planejou te criar da maneira que te criou e te formou. Uma pessoa dotada de inteligência. Não pense que você está na posição que está por mérito próprio, é graça de Deus. O seu trabalho é graça de Deus. A tua inteligência é graça de Deus. Não diga, eu conquistei tudo o que eu tenho, isso é graça de Deus. O que você possui, o seu trabalho, a sua capacidade cognitiva de entender o que eu falo, é graça de Deus. Tudo que você é graça de Deus, e o Senhor te deu. Deus te presenteou com a vida, Deus sonhou com você. Você é uma criação de Deus, sonhada por Deus, formada à imagem e semelhança de Deus, feita de maneira singular pelo próprio Deus, para exercer um propósito na terra. Basta você analisar qualquer ecossistema que você percebe que a extinção de uma única espécie afeta todo o sistema à sua volta. Uma das experiências, eu sempre digo, mais louca que eu tive foi de sobrevoar a Amazônia e você perceber que lá tem muita árvore. Mas o mais doido é que não existe uma árvore igual a outra. Você é singular. Deus te deu tudo o que você tem, tudo o que você pensa. Se o seu cérebro está funcionando, é porque Deus está te ajudando. E nesse sentido, o Senhor confiou bens que são dele a você. A vida não pertence a você. O seu trabalho não pertence a você. Os seus recursos financeiros não pertencem a você. Aquilo que você deseja fazer com a sua existência, tudo pertence ao Senhor. E esse Senhor que chama os seus servos e dá os seus bens, distribui, diz que Ele confia. E quem confia espera algo. Quem confia, descansa. E diz no versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Deus, Ele distribui os talentos da vida, a cada pessoa, de acordo com a capacidade de cada um. Por isso, Deus é justo. Deus não dá a você um fardo maior que você possa carregar. Deus não vai te cobrar algo de que você não suporta esse algo. Por isso que eu costumo dizer, se algo está pesado na tua vida, nós temos algumas possibilidades. Ou você está exagerando na carga e isso não vem de Deus. Ou você não está dividindo o fardo uns com os outros, que também é um pedido do próprio Jesus para que você aguente a vida. Mas
o fardo de Deus, aquilo que Deus te dá e aquilo que Ele vai te cobrar um dia. Isso é justo. E é justo porque Deus não depositou na tua vida mais do que você possa fazer. Deus não depositou na tua conta mais do que você possa, de alguma maneira, fazer render aquilo ali. A quem muito é dado, muito é cobrado. E eu queria que você olhasse para você nesse momento, para o íntimo do seu coração e pensasse: o Senhor me deu pouco ou o Senhor me deu muito? Quando eu olho para a nossa situação, vivendo onde vivemos, conhecendo o Evangelho da maneira que conhecemos, eu penso que o Senhor nos deu muito. E glória a Deus por isso, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Muito mais o Senhor cobrará de nós, que conhecemos a verdade. Você que conhece a verdade, o Senhor te confiou esse presente para que você compartilhe com outras pessoas. Deus, Ele não é injusto. Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Você recebeu a porção perfeita para você. Então, o texto segue e diz, versículo 16. Vamos olhar agora a maneira humana, como que o ser humano, ele reage aos talentos de Deus. Como que o ser humano reage àquilo que recebe. Eu acho, quando nós damos presentes, nós sempre esperamos uma reação positiva. Crianças são verdadeiras. E uma das coisas que eu aprendi com a Sofia, vamos ver com o Samuca como é que vai ser, é que algumas vezes ela ficou mais pirada na caixa do que no presente. Isso é muito doido, gente. Você gasta maior dinheiro no presente, a hora que você vê a caixa, e fica brincando com a caixa e a boneca do lado, e você fala: meu Deus, cara, se eu soubesse, tinha passado do supermercado, tinha pegado uma caixa. Mas nós damos porque nós amamos. E quando nós amamos, nós imaginamos como pais uma reação. E ainda que seja um sorriso por causa da caixa, aquela reação já te enche o coração de alegria. Existe um homem que teve uma reação como de uma criança, uma reação espontânea com aquilo que recebeu. Ele recebeu 5 talentos, diz o versículo 16. Olha que reação espontânea. É a reação da caixa. Meu pai, que caixa legal. Diz assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu, diz no texto, imediatamente. Imediatamente. E aplicou-os e ganhou mais 5. Ele é uma pessoa espontânea, que tem tempo. E ele imediatamente toma uma atitude com a vida. Ele imediatamente ele tem uma reação. Às vezes nós demoramos na vida para ter reação. Às vezes nós deixamos o talento mofar na geladeira por falta de reação. Quantas coisas Deus não depositou na tua conta que não apodreceu, porque você não teve reação, atitude. O texto diz, imediatamente, ele empolgado: o Senhor me deu 5 talentos, uau, vamos lá. Ele aplicou, ganhou mais 5, está tudo certo, estou feliz. Ele encarava provavelmente a vida com uma maneira espontânea, age de imediato, ele tem essa atitude. Diz o texto, no versículo 17, também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, não entra em detalhes, mas ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu. Olha só, nós vemos aqui uma pessoa, ela é extremamente, eu não digo impulsiva, mas ela é reativa a algo que Deus faz. Ela reage ao que Deus está fazendo.
Muitas vezes Deus está movendo na nossa vida e a gente não está reagindo. A gente está esperando, filosofando. Diz aqui que existia um filósofo entre eles. Tinha um filósofo. O que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não que escondeu do Senhor, mas escondeu o dinheiro que era do Senhor. Até que depois de muito tempo, no versículo 19, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, aquele cara reativo, que não deixa a comida estragar na geladeira, aquele cara que tem uma reação com a vida, que não fica sentado no sofá esperando a vida acabar, aquele cara que vai e que faz. Ele trouxe outros 5 talentos, e ele disse: olha que simplicidade, olha que maneira simples de encarar a vida. O Senhor me confiou 5 talentos, veja, alegria, eu ganhei mais 5. Nessa declaração dele, dessa pessoa que tem uma atitude com a vida, eu percebo algumas coisas que me alegram o coração. Ele diz assim: o Senhor me confiou. Isso é perspectiva de vida. Isso é perspectiva de vida. O Senhor me confiou 5 talentos. Eu sou uma pessoa que Deus confia. Eu sou uma pessoa em que Deus deposita coisas. Eu sou um vaso de bênção, aonde coisas são depositadas. O Senhor me confiou. Eu acho incrível essa maneira de analisar a vida, de eu olhar no espelho e dizer: o Senhor me confiou a vida nessa manhã. O Senhor me confiou a salvação nessa manhã. Isso é uma perspectiva, é uma maneira de analisar a vida, e que certamente essa maneira vai facilitar o meu encontro no dia do juízo, no dia do tribunal. Uma pessoa que diz: o Senhor me confiou. Você já imaginou um Deus que confia em você? Ah, pastor, não sei não. Isso aí parece mais papo motivacional. Deus nos confiou até mesmo a mensagem da salvação. Deus nos confiou até mesmo a mensagem do reino. Ele podia ter entregue aos seus anjos. O próprio Senhor Jesus podia ter convencido a humanidade do jeito dele. Mas Deus nos confia, Deus nos entrega, Deus nos deposita coisas maravilhosas. Você é um jarro aonde Deus deposita coisas maravilhosas. E muitas vezes você passa a vida olhando para você e falando: ó céus, ó vida, Senhor, estou esperando a morte. Não, meu irmão, não, minha irmã. Deus confiou em você. Se você está existindo é porque há propósito. Eu sempre digo isso. Se eu estou existindo é porque há propósito. E o dia que Deus quiser me matar, Ele sabe onde me achar. Ele sabe de tudo. Se eu existo, existe propósito. O Senhor me confiou. E Ele, veja, Ele chega com alegria diante do seu Senhor. Sabe aquele tribunal de prestação de contas? Ele fala: veja, olha Deus, olha aqui, ó, está aqui, ó, está aqui. Eu ganhei mais 5. E aí, que tal? É nós. Eu fico imaginando essa empolgação toda, essa alegria de alguém que chega diante do Senhor com os seus feixes, com a sua oferta. Entenda o que eu vou dizer: eu não quero chegar na presença do meu Jesus somente com canções. Eu quero chegar na presença do meu Jesus com canções que relatam fatos vividos pela minha vida. As canções que nós cantamos, elas devem refletir aquilo que nós vivemos.
Não devem ser canções vazias de significado. Eu quero chegar na presença de Jesus e falar: aí, ó, eu sei que pensa no investimento doido que tu fez na minha vida, Deus, mas ó, valeu, ó, até que deu alguma coisa. Está aí. E Deus escolhe o que não é para confundir o que é. Isso eu me identifico. Os que não são para confundir os que são. Tu tem que chegar na presença de Deus um dia com alegria e falar: está aqui, Senhor. E não só lá, na tua adoração diária, no teu louvor diário. Eu não sei se você já apresentou uma oferta a Deus. Ofertar ao Senhor é mais do que cantar, é mais do que trazer oferta. Muitas vezes é do teu jeitão preparar um café para alguém e falar: Deus está aí, ó. Ontem eu fiz um rango para o povo do GC. Depois de muito tempo fui para a cozinha, mas percebi que não tinha perdido a mão. Dizem eles que ficaram bom. Aí tem duas coisas, né? Eu recebi na minha casa, não vão dizer que está ruim. Eu que fiz, ainda é o pastor, então aí tu não sabe se é verdade. Eu acho que é. Mas eu vejo assim, cara, é legal isso. Servir as pessoas é uma bênção. É top. Você caminhar com vidas, você chorar com alguém, você rir com alguém, dar carona para alguém, abençoar alguém, dar um casaco, dar uma meia, dar um tênis, uma palavra de conforto, dar uma oferta e falar: Deus está aí, ó. O que é meu é teu, é nosso. Esse cara chega empolgado e fala: eu ganhei mais 5, e no que ele fala eu ganhei, isso denota algo interessante que às vezes a gente fica, como é que se diz? Esqueci a palavra, mas ele diz: eu fiz. Às vezes a gente fica com: não fui eu que fiz, foi o Senhor, não sei o quê, tal, eu não faço nada, o Senhor que faz tudo. O rango lá em casa, quem fez fui eu. Deus me deu sabedoria para colocar o salzinho. Mas quem fez fui eu fiz. E é legal isso, gente, porque Deus, Ele não nos tirou a vida. Você vive, você faz, você existe, você é. Você é alguém que faz coisas, ou deixa de fazer. E aí ele responde: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Entra no meu banquete aí, ó. É nós. E eu fico imaginando, isso aqui não diz respeito, olha, fiel no pouco, no muito, isso diz respeito à vida eterna. A gente usa muito esse texto para essa existência aqui. Tem a ver a questão do você colhe aquilo que você planta, não é verdade? Mas, se você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Isso é uma ideia de galardão, de você semear para a sua eternidade, de você apresentar frutos a Deus aqui, que vão ecoar, né? A frase acho que é do Maximus, né? Gladiador, que vão ecoar na eternidade. Você faz coisas aqui que vai refletir em galardão, em bênção para a tua vida, eternamente. E quanto mais você faz, mais você colhe. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: esse é mais prático, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Eu entendo que essa pessoa, esse de 2 talentos, eu fiquei pensando assim, passa tão rapidinho, por que Jesus falou desse cara do 2, né? Ele não é nem um 5, nem um, mas é justamente isso. Às vezes, e eu me sinto um pouco esse cara do 2 aí. Depois fiquei filosofando, eu falei: acho que eu sou esse cara aí. Tem gente que tu olha assim e fala: meu cara, que inteligência, não é verdade? Aí tu olha para a pessoa, cara, que beleza. Mas também tem aquela pessoa que tu fala: meu, que burro, tu é louco, cara. Aí tu olha, além de tudo, que feiura.
Mas beleza, né? Deus faz cada um de um jeito diferente, mas ali ficou bem diferente. E você fica nessa. E eu sou o tipo do cara que, de coração, eu me sinto no meio termo ali, sabe? Eu não vejo, assim, cara, gordo tem dessas. Tu sempre olha para alguém que é mais gordo que tu para sentir consolo. Baixinho tem dessa. Eu sempre fui o segundo mais baixo da sala. Isso é graça de Deus. Sempre tinha alguém mais baixinho que eu para falar, e aí, baixinho? Mas o cara que tinha 2 talentos, que recebeu na medida dele, eu vejo, tá, beleza, eu sou eu, mas tem a minha medida. Eu não sou, como é que diz lá é o Brad Pitt do Brasil, como é que é o nome do cara lá? Rodrigo Hilbert. Eu olho para esse cara e falo, tu é louco. Eu fico pensando, eu falo, tu é doido, cara. Um cara desse no céu ia acabar com a minha paz. Mas eu oro por ele também. Mas você fica pensando assim, cara, cada um tem a sua porção. Eu não sou o Rodrigo Hilbert, eu sou o Diego, mas também não sou o cara que tem um talento só, não. Eu tenho minhas coisas aí. Só que eu fico pensando, cara, mesmo assim com alegria. Essa alegria de viver, né? E a gente tem que refletir isso no reino, gente. No reino de Deus. Empregar potência, alegria no reino de Deus. O texto vai dizer que tem aí Deus fala, entra também, venha, participe da minha alegria, do seu Senhor. Eu falo, beleza, tem um lugar para mim. Mas, por fim, versículo 24, veio que tinha recebido 1 talento. Teoricamente falando, a quem muito é dado, muito mais difícil o fardo era do que tinha 5. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Deus é justo, não é severo. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento. E ele já chega reclamando. Eu já olhei para o texto, já fiquei irritado com ele sem conhecer. Ele já começa, eu sabia que o Senhor é severo. Gente, quantas pessoas, quando vão na presença de Deus, já chegam reclamando. Não olha para a vida que tem. Não olha para os filhos que tem. Não olha para a saúde que tem. E já chega reclamando, cara, se tu é desse tipo de gente, vai fazer uma visita no hospital, que tu vai ver um monte de gente doente que não está reclamando. Chega a ser chato. A pessoa já chega murmurando. Além de tudo, ele é o cara que não tinha tempo. Porque ele fala, olha, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Mentira. Mentira. Porque Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Outra coisa que ele erra, os outros 2 não alegam conhecer a Deus bem. Eles não falam, eu sabia, eu te conheço, eu sei que tu és severo. Eles simplesmente vivem. E aqui eu acho, e eu percebo uma das grandes graças da vida. Viva de maneira simples. Gente, o povo complica demais o que é muito fácil. Vive. Tem gente que fica filosofando, orando, mas vive, vive, cara, vive. Simplesmente vive. Ele viveu, Deus, tu me deu 5, está aí mais 5, é nóis, estou feliz, está feliz, pronto, entra. O outro, eu sabia que tu és severo. E já começa com argumentação, com coisa, falando um monte de coisa. E aí ele diz no versículo 25, por isso tive medo. E aqui denota até uma piedade. Eu não sei se tu entende, esse aqui é o crente. O cara de 1 talento é o crente, é o evangélico. Tive medo. O Senhor é severo. É bruto. Eu tive medo, eu tive temor no coração, por isso eu não fiz nada. Deus, aquela pessoa, eu sei que ela precisava te ouvir, mas imagina se eu falar bobagem. Por isso eu não falei nada.
Ah, Senhor, aquela pessoa precisava de um copo d'água, mas vai que a minha água não era boa o suficiente. Eu tenho temor no coração. Estou aqui, gente, filosofando e brincando, mas tem gente que fica colocando empecilho e dificuldade onde não existe, onde não tem que ter. Onde não tem que ter. Ele fala, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Escondi o seu talento no chão. Com tanto medo que tinha, não fez nada. Escondeu no chão. E aí ele diz, veja, aqui está o que lhe pertence. E eu acho engraçado porque esse fala, aqui está o que lhe pertence. E os outros diziam, o Senhor me confiou. Tu vê como é que é o crente? Aqui está, Senhor, o que te pertence. Oh, aleluia, o que te pertence. E os outros, cara, Deus me confiou, eu vou fazer. Por isso que às vezes a gente observa pessoas simples no Evangelho, pessoas iletradas, pessoas com bem menos recurso financeiro, literário, bem menos recurso de acompanhamento, fazem um monte de coisa para o Senhor. E a gente percebe que às vezes tem pessoas com bem menos tempo que uma galera, faz um monte de coisa para o Senhor. E tem gente que fica filosofando, e vai chegar lá na eternidade e não fez bodega nenhuma. Oh, o Senhor é severo, fiquei com medo de te decepcionar. Aqui está o que te pertence, Deus. Eu cuidei, eu nem risquei, nem usei. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Deus faz uma pergunta. Então, se tu pensava dessa maneira, você devia ter pelo menos confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse com juros de volta. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, olha que palavra, inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Inútil, inútil. Você hoje é um servo útil ou um servo inútil? Avalia tudo que Deus te deu, os teus talentos. Avalia tudo, coloca tudo na mesa. Faça as contas, porque você vai prestar contas de tudo. Da tua casa, dos teus bens materiais, você vai prestar conta da tua inteligência, você vai prestar conta do teu recurso financeiro, você vai prestar conta da tua capacidade afetiva de se relacionar com pessoas, você vai prestar conta da tua família, dos teus filhos, das tuas amizades, das pessoas que você convive, da maneira honrosa que você trabalha, que você administra o seu tempo, você vai prestar conta de tudo. Tudo. Você vai prestar conta de tudo. O que o Senhor vai dizer para você? Servo útil, entra, aproveita. Ou servo inútil, teu lugar é do lado de fora. A única diferença que existe entre o servo útil para o servo inútil, eu percebo que o que mais distingue essas duas pessoas é a maneira que elas olhavam para Deus e percebiam de Deus aquilo que haviam ganho. Um dizia, o Senhor me confiou. O outro dizia, Deus, toma o que te pertence, como, olha, eu não pedi nada, só falta dizer, eu não pedi para nascer. O que distingue essas duas pessoas é a perspectiva que elas olham para o Criador. Uma olha com alegria, a outra olha com medo. Uma olha com vontade de viver, a outra olha com vontade de correr e de se esconder.
Quem tem sido você diante da vida? Alguém que olha para o Criador com alegria, com vontade de viver? Ou você tem olhado para a vida com vontade de se esconder e de correr? Como você tem olhado o Criador? Com amor ou com medo? Como que você tem encarado aquilo que você tem ganho de Deus? Você tem dito, Deus, isso te pertence. Ou você tem falado, obrigado, Senhor, por confiar em mim. Obrigado, Deus, por depositar no meu vaso algo digno de confiança. Eu vou fazer, Deus, do meu jeito, mas eu vou fazer, me ajuda. Como é que você tem encarado a vida? Você tem sido prático e imediatamente tem vivido de maneira simples? Ou você está filosofando e esperando até tomar uma decisão, onde, quem sabe, já pode ser tarde o dia? Eu queria te convidar, meu irmão, a não se demorar, a não esperar a água demais passar debaixo da ponte, mas a tomar uma decisão enquanto ainda é tempo. Sabe que decisão? De viver. Decida viver no Senhor. Jesus disse que nos traria uma vida em abundância. Se prepare para o julgamento. Se prepare para o juízo. Mas se prepare com alegria, como quem sabe que em ti foi depositada uma vida abundante. Deus, eu tenho uma vida abundante. Sobre mim existem bênçãos. Creia. Não fica reclamando, com medo da vida, com medo da existência, esperando um monte de coisa acontecer, um monte de coisa passar. Viva. Faça acontecer. Multiplique os talentos. Adore o Senhor através daquilo que você é, através do que você faz. E escute um dia dos lábios do Pai: servo bom e fiel, entra para a festa que eu preparei para ti. Vem para a festa.